Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Rapaz, um tempo atrás recebi algumas mensagens lá pelo canal perguntando justamente desse aparelho Flytek 6030. E a semana veio esse para fazer uma restauração aqui. E vamos aproveitar e gravar o vídeo dele. É um equipamento bem legal, tá? Ele é mais voltado para o pessoal de asa delta ou de ultraleve, planador. Por quê? Porque ele tem uma petequinha de vento. Então entra um tubinho aqui, tem um sensor de pressão aqui, chama tubo de Pitot, que ele mede o vento em tempo real. Então ele não depende do GPS nem de algoritmo, tá? Então é bem interessante esse aparelho, tá? Ele consegue te dar velocidade real, tanto sua quanto do vento, tá? Normalmente os aparelhos usam o GPS, esse não, esse é próprio para esse tipo de cálculo. É um equipamento bem robusto, com muita função, então vai ficar um vídeo um pouco mais lento. Ele tem, aqui está fechado, mas ele tem 4 pilhas aqui. Então ele tem o banco de bateria A, que é o principal, e o banco de bateria B, que é o quando você precisa trocar o principal ou o principal acaba. Então, bem bacana mesmo. Vamos dar uma olhada nesse aparelho. Ele tem um teclado duplo, então cada tecla tem 2 funções. A primeira é a branca, que é a de toque, e quando você toca e segura, ele vai usar a amarela. Então, para ligar, ó, amarela, então toque e segura. Vão ter as línguas disponíveis, vou apertar Enter, no inglês mesmo, perdi o tempo. Se você demorar demais, ele entende que foi um toque acidental e desliga. Então, vamos tentar de novo. Agora foi. Página geral com a configuração de piloto, número de série, versão, os cheques de bateria e satélite, tá? E ele vai ligar. Demora um pouquinho, mas ele tá ligando. Ligou, fez a calibração do vário dele, tá? Então vamos dar uma olhada nessa tela geral dele. O que a gente tem de informação aqui? Deixa eu tirar o som, mas eu vou falar dele. Nós temos aqui status das baterias, banco 1 e banco 2, ele usa 4 pilhas, tá? Uma principal, e quando essa acaba ele passa para outra. Acabou de baixar um pontinho até, ó, da principal, tá? Então aqui são as pilhas. Eu tenho aqui o status do meu GPS. Como eu estou dentro de casa aqui, ele não está conseguindo pegar satélite, tá? Se o som do MacRead estiver ativado, ele mostra aqui, tá? Não vou falar sobre o MacRead explicando, mas aqui eu ativo o som dos alarmes do MacRead. E aqui a página que está em uso. Então eu estou na página 3, tá? Nesse disquinho aqui a gente não vai ter como animar, porque primeiro não está voando. Mas o que ele me mostra? Ele me dá uma seta grande, que é a direção que eu tenho que seguir para o meu waypoint. Ele traz uma segunda seta cinza claro, que é a minha direção de virada do segundo waypoint, tá? Para que é isso? Para competição, para quem trabalha com waypoint nele. Traz as coordenadas para a gente de norte, sul, leste, oeste também. Traz uma pequena seta aqui da posição da última térmica que a gente pegou. Traz uma bandeirinha dentro desse círculo do centro, que é a direção do vento, tá? E aqui ele vai preencher com a nossa taxa de subida ou taxa de descida. E para quem usa o MacRead, ele ainda traz aqui um tracinho, ele vai dar como se fosse um tracinho com a indicação de MacRead para você saber como você está posicionado dentro do uso dele, tá? Você tem que acelerar mais, menos, tá? Ele traz aqui esses 4 campos, são campos de usuário, então você pode configurar o que aparece aqui. Então aqui está o LD para chegar no goal, o seu LD com relação ao solo, então instantâneo, né? Aqui o que você precisa, aqui o que você
está instantâneo, BG eu não sei, e a distância do goal, são os pontos que estão ativos marcados nele, tá? Nós temos aqui a nossa barra de velocidade, normalmente essa é a barra do vário, né? Quando traz aqui do lado, uma é vário digital, outra é vário analógico, aqui é a velocidade, por isso que eu digo que ele é mais voltado para a asa, pelo menos a configuração que está nesse aqui. Então a velocidade que a gente está voando, nossa taxa de subida e descida, nossa altura barométrica, a velocidade do vento, tá? Muita gente tem dúvida, muita dúvida sobre velocidade do vento, me perguntam bastante. Eu inclusive falo que velocidade do vento não é feita para se pousar, tá? Nesses aparelhos já fica diferente, porque como você tem uma velocidade de voo alta e você tem um tubo aqui de pitot para medir a pressão que está chegando aqui, que ele converte em vento, esse já é bacana para quem quer pousar usando a seta do vento e a direção do vento. Então, velocidade do vento aqui, e essa daqui funciona, tem um sensor só para isso, tá? Aqui nessa barra ainda a gente tem essa setinha aqui, ó, ele indica pra gente a melhor velocidade de voo, tá? Tem a ver com o Mach Read. Indica numa barrinha que não tá aqui a nossa velocidade de stall, que inclusive nesse vário não está configurada, e uma barra com a nossa velocidade, tá bom? Então dessa tela principal, aí as funções que a gente está modificando aqui embaixo. Dessa tela principal é isso, então é bastante informação, tá? Só que é muito interessante você dominar todas elas. Cada momento você vai usar uma diferente. Tô freando a vela, indo para pouso, tô com medo de estolar. Qual a minha velocidade? Ah, qual a velocidade de stall da minha asa delta? Então, bem legal. Tô fazendo uma cruzada e tô fazendo um cross, tô cruzando uma região, buscando o próximo waypoint. Pô, qual a velocidade que eu pro melhor desempenho do meu parapente? Entendeu? Meu Mach Read está dentro, acelero mais, acelero menos, tá? Então, bem bacana, ele ainda traz alarme sonoro para o Mach Read, tá? Ok? Vamos dar uma olhada agora no teclado dele. Como eu disse, ele tem duas funções, a função de toque em branco, a função do toque segura em amarelo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ele já está selecionado essa função, então se eu toco F1, ele parou de piscar o ajuste do altímetro, tá vendo? Ó. Tô ajustando a altura segundo o barômetro, tá? Então tá aqui, ó, pressão barométrica 1013 configurada nele. Se for automática pelo GPS, eu daria um toque aqui, ó, tá? Mas eu tô sem satélite aqui, tá? Então não tem GPS nesse momento. Pro lado a gente muda as páginas, ó, o P1 mudando lá em cima, então mudei a página, P1, P2, tá? Ele basicamente muda as configurações de display aqui e algumas coisas, se eu não me engano, também você consegue alterar a indicação aqui, quando você está usando o waypoint, virada, raio de prova, enfim. Tá bom? Não sou especialista nele não, que nem a gente já falou, a ideia é a configuração. Aqui eu ativo e desativo os alertas do Mach Read e seleciono o waypoint. Então, ó, dei um toque, ó, sumiu, está desativado. Se eu seguro, eu vou ativar a segunda função, que é o waypoint. Então, tá aqui, ó, adicionar o waypoint, não quero. Para eu voltar aqui, se eu não me engano, não é o ESC. Tá vendo? O ESC muda de página. Essa é uma página do piloto, tá? Que está me mostrando algumas informações, um mapa, os pontos que o piloto tem marcado, meu vário e o norte, tá? Tem aqui velocidade também, enfim. É uma página do piloto com um mapa da região, aí espaço aéreo, enfim, vou dar outro ESC. Então, não sai da função quando aperto o ESC. Ok, também não. Para cima e para baixo também não. Direita e esquerda. Muda a página, né? Então, também não. E eu tenho como navegar
dentro dessas informações. Ok? Som de descendente e a rota, se eu quiser escolher uma rota. Então, vou dar um toque, eu só vou exemplificar agora, tá? Então, um toque para baixo, ele vai me mostrar descendente. Nesse equipamento, a descendente está indicando que está como configurado 3 metros por segundo de descendente, ok? Se eu quiser ver as rotas que já estão programadas, sair e mudar de página e desligar, também não é o caso. O volume e o Go To. Então, se eu aperto aqui um toque, eu mudo o volume. Vou deixar sem volume, senão ele vai ficar fazendo som aqui, a gente não quer. Então, vou deixar em 0. Então, funções de velocidade e informação, de status do GPS. A gente está sem GPS, então não vai ter nada. Altura e função 2. A função 2 é a que aparece aqui na tela, né? Quando eu toco. Então, não tem nenhuma ativa, mas se eu ativar uma delas, eu passo a ter funções aqui e ele indica nesse cantinho de tela o que ele está fazendo. E aí, pessoal, voltamos, hein? Vamos dar uma olhada agora na parte de configuração dele mesmo. Já temos um overview de teclado e informação que ele traz. Vamos dar uma olhada na configuração. Então, vou segurar a tecla menu. E acessamos o menu do nosso aparelho. Primeira coisa é voo. Como é que eu entro num menu desse? Eu aperto OK. Acessei. Para voltar, vou apertar o ESC. Então, está aqui a sequência de voos gravadas no aparelho. Então, vou dar o ESC. Waypoints é onde você cadastra os seus waypoints. Então, todos os teus waypoints vão ficar listados aqui. E aí, automaticamente, quando você está voando, que você pede o waypoint ou pede o Go To, ele acessa essa listagem e você escolhe em voo mesmo. Tá bom? Rotas, a mesma coisa do waypoint, não vou nem acessar. Espaço aéreo, tá? Então, você tem os arquivos de espaço aéreo que você gravou no aparelho para usar também, tá? Esses arquivos vão ser traduzidos naquele mapa que eu acesso quando eu aperto o Page aqui embaixo, tá? Então, aquela tela de mapa lá mostrando o espaço, usa um desses aqui. Configurações do piloto, tá? Então aqui eu vou ter o vário, o som do vário, configuração de velocidade, polar, e é essa que é a configuração mais interessante para a gente. Esse aparelho, se eu não me engano, ele aceita 2 pilotos, tá? Ou 2 configurações aí para quem tem 2 equipamentos de voo. Então ele aceita até duas configurações mesmo, né? 2 curvas polares, tá? Então, vamos ver a nossa primeira. Resposta do vário, se vai ser rápido ou lento. Então, 0 lento, 4 rápido. Tá em 3, então tá rápido, tá? Então vai ser um vário que vai pegar qualquer variação aí com uma velocidade bem boa, que é a asa delta. A velocidade é muito maior, então as coisas acontecem bem mais rápido, tá? Que nem eu disse, eu não vou alterar as configurações, vou mostrar dessa que está em uso, tá? E vocês façam as adaptações que vocês precisem. E vou chamar a atenção também qual é a configuração de fábrica, qual é o valor que usa na configuração de fábrica, tá? Pego do próprio manual do Flytek, ok? Então vamos lá. Então aqui de resposta do vário, o padrão de fábrica é 2. Para eu alterar esses valores eu aperto Enter, vou navegando pela setinha e modifico o que eu quero. Vário numérico, como é que vai ser o meu padrão para ser amostrado? De fábrica ele vem como int, integração, desculpa, 0.
tá? E 1 segundo. Então você está vendo aqui, ó, que ele está no de fábrica, ok? Limite das térmicas. Então, a configuração que a gente tem aqui de limite da térmica, provavelmente isso serve para animar as barras do vário. Desculpa, limite da última térmica, tá? Tá aqui em 1 metro, tá? Então isso quer dizer o seguinte, ele considera como última térmica o que tiver acima de 1. Então se eu peguei uma térmicazinha de meio, ele não considera como última térmica. Pelo que eu entendi é isso, do manual. Configuração do dia, tá? Padrão de limite da última térmica, configuração são 197 pés por segundo, tá? Teria que fazer aí a conversão para a gente ver em quanto a gente tem, mas 1 é uma ótima medida, ok? Aqui é a média, ele chama dessa forma, tá? Mas essa é a média. Padrão de fábrica, 10 minutos, que é 20. É a mesmo valor que está aqui. Isso é o tempo que ele vai usar para fazer a integração de média da térmica. Então ele vai fazer a média do dia baseado nos últimos 10 minutos, tá bom? E aí qualquer coisa que você vai tendo, ele vai incrementando dentro dessa janela para fazer qual é a média do dia. Para que a gente usa isso? Você tem formas de voar, né? Você tem o McRead, você tem pessoal que gosta de estar competindo, abandona a térmica quando ela chega no mesmo valor que você entrou nela. Então eu entrei numa térmica de 2,5, subi, ela foi a 3, quando bate 2,5 abandona. É uma estratégia de voo, tá bom? Então, aqui você tem a média das térmicas naquele dia que você está voando, para você ter justamente uma estratégia de voo baseado nesse valor aqui, de média, tá? Mesma coisa a última térmica. Você sabe qual é o valor, né, a posição da última térmica. Tem uma seta lá na tela que vai pegar esse valor aqui, ele vai marcar onde ela ocorreu para você retornar, tá? Som do vário. Então, eu consigo configurar aqui as frequências, qual vai ser o damping, a cadência do vário, frequência mínima, o incremento, tudo nessa tela, tá bom? Eu oriento que não mexam nessa tela, você pode desconfigurar o som do seu vário e ele fica bem esquisito de se usar, tá? Então essa é a única tela que eu oriento a não mexer, tá? Não brincar com ela. Se vocês olharem, aqui a gente não tem nem subida nem descida, é só tom, tá? Então, configuração de som. Sair do menu, só um segundo. Taxa de subida, 0,2 metros por segundo, ou 20 centímetros por segundo, é a mesma coisa. Repare que são vários tão sensíveis que a configuração máxima dele de sensibilidade já é 0,2, tá? Então, vamos ver se ele dá mais de 0,2 aqui. Mas pelo que eu entendi, não dá. Então, olha lá, 0,2. Então, vamos deixar em 2 centímetros por segundo. Que é uma taxa bem sensível, tá? Deixa eu ver aqui qual o padrão de fábrica. O padrão de fábrica dele é de 8 pés, isso dá 0,04 metros por segundo, tá? Que é igual aqui, seria 4, tá bom? Então, bem sensível. Então, o máximo que ele pega são 20 centímetros por segundo, tá? Padrão de fábrica, 4. Aqui a gente está mais sensível que o padrão de fábrica.
Ué, cadê o menu? Proximidade, tom de proximidade da térmica. Isso é o que? Ele só tem ativar ou desativar. Na verdade, ele emite para você uma indicação de que você parou de descer. Então, ele antecipa a tua taxa de subida que você configurou no Climb aqui. Ele antecipa ela. Então, ele emite para você um alerta de proximidade, vamos dizer assim. Não necessariamente você está próximo à térmica. Você parou de afundar. Você pode encontrar outra descendente, mas é uma indicação interessante também. Tá bom? Sink tone, que é a nossa taxa de descida. Lembra que lá quando eu mostrei o menu, eu disse que a taxa de descida já estava em ponto 3? Então, tá aqui, ó, tá configurada mesmo, tá? Em ponto 3. Vamos voltar e ver as outras funções. Velocidade. Então, modo da velocidade, eu tenho aqui, ó, se vai indicar ou não o modo de velocidade. Tá aqui, ó, no e true. Então tá selecionado, tá? Desculpa, yes ou no, tá? Então tá selecionado para mostrar o tipo, o modo de voo, tá? Se eu vou ter a indicação no meu gráfico, tá? Naquela minha barra gráfica, então se tá superior ou inferior, então tá superior a indicação do modo de voo na barra gráfica. Configurações do piloto, se eu vou usar a configuração do piloto, então sim. A correção que eu vou fazer, então nenhuma correção, está em 100%. E o offset, se eu vou fazer alguma correção também de offset de valores, também não, tá? Então a gente tem aqui Venue Wheel Correction, tá? Não sei se é exatamente assim se lê, não. Mas seria o que? A nossa correção, provavelmente a correção do tubo de pitot, tá? Da velocidade. Que é o que? Se você tem um erro de leitura, você vem aqui e faz a correção de quanto está sendo indicado por ele. Então você faz aqui o offset dele para corrigir essa informação de leitura de velocidade. Velocidade de stall, então é a velocidade que a gente vai entrar na condição de stall e pré-stall. A gente tem como configurar valores e alarmes, tá? Ele indica naquela barrinha lá. E aqui repara que não está configurado nem a altitude, para você tomar cuidado com a altura, né? Seria para você não fazer um stall baixo, tá? Eu entendi dessa forma. Ou aqui a velocidade mesmo. Então nenhum dos alarmes está configurado aqui, tá? O padrão de fábrica dessa velocidade de stall, deixa eu dar uma olhada aqui, é em 0 mesmo. Ele não, no padrão de fábrica, ele não traz a correção aí. Compensação de energia, tá? Que é o TEC, tá em 65% de compensação. Não sei dizer exatamente o que seria essa compensação, até se alguém souber puder escrever no comentário, tá? Bem interessante. Modos de gravação. Então, o que a gente tem no modo de gravação? Recording Flight Only, vai fazer a gravação somente quando eu estiver voando? Sim, tá? E quais são os critérios para começar a gravação? Uma diferença de altura de 20 metros ou velocidade de 10 km por hora. E aí automaticamente ele starta o log. Intervalo de gravação de 1 a 60 segundos. Desculpa. E aqui você pode alterar quanto tempo de gravação ele vai conseguir, tá? Tanto de intervalo
por período. Então, ele te diz de quanto em quanto tempo. Então, uma memória a cada 10 segundos que ele grava, isso me gera 48 horas de log, tá bom? Não vou alterar. Famoso MacRead. Então, quanto vai ser o delay? Por que o delay aqui? O MacRead ele faz uma relação entre taxa de subida e velocidade. Então, eu ajusto gaps deles, delays, para quê? Você tem uma variação de leitura de instrumento, né, em voo, então é muita variação. Então, ele espera para, vamos dizer assim, confirmar que entrou naquela condição. E aí você tem o delay, tem que ficar 7 segundos na condição para ele te indicar, ou o gap de taxa, tá? Que ele colocou aqui de 50 centímetros por segundo. Então, só quando ele conseguir bater uma dessas duas metas aqui, é que ele te dá a indicação. Configuração de espaço aéreo, os alarmes de espaço aéreo, o que ele vai te indicar, qual é o tom, tá? E o que exatamente ele vai te indicar. Você entrou numa área de CTR, entrou no TMA, então tudo isso ele vai te dando indicação sonora para te alertar que algo aconteceu, ok? Se ele vai te mostrar Airspace Alarm View, é se ele vai te mostrar as informações de espaço aéreo, tá? E de quanto em quanto tempo. Então, 10 segundos. A polar do seu parapente. Então, você vai configurar aqui uma polar básica do parapente para você poder utilizar. E uma altura limite aqui, ó, também. Tá bom? Por que disso? Você tem muita variação em voo de velocidade. Então, ele passa a considerar as informações e tem uma altura de ajuste para as indicações. Ele traz mais algumas coisas aqui. Vamos dar uma olhada. Lembra que eu falei que você pode ter duas configurações? Então é isso aqui. Vamos ver se a gente tem mais alguma informação aqui. Tem uma setinha para baixo, mas ela é de menu. Orientação do mapa na configuração do piloto. Então, se é norte acima, não. Curso acima, sim. Auto zoom do mapa, se está ativo ou não. Então, está inativo o auto zoom, que é bem interessante, né? Senão o mapa fica trocando enquanto você está usando, te confunde. Normalmente ele escolhe para mudar quando você está precisando dele, né? Então é interessante não mudar, não. Nome do piloto, que aqui vou deixar borrado. Tipo de asa, também vou deixar sem mostrar. E o ID da FAI do piloto, ok? E aí nós passamos as configurações de piloto. Então você vê que é um equipamento bem complexo. Então nós estávamos aqui, ó. Pilot Settings. Memória. Então, se eu quero apagar meus logs, espaço aéreo, ou apagar tudo, não vou mexer, mas é aqui que você faz o reset do seu aparelho, dos dados. Esse aparelho aceita cartão de memória, tá? Simulação. Então, se eu quero simular valores aqui no meu aparelho para ver a resposta, ok? Não vou me aprofundar. Acabei saindo do menu, desculpa, gente. Configuração do aparelho, contraste de tela, que é para ajudar na visualização. Qual vai ser o idioma que você vai usar? Você pode deixar pré-configurado para ele já vir lá na frente selecionado nele. E aí você só aperta o Enter. Tipo de bateria. Então, mudou o tipo de bateria,
aqui, por exemplo, está níquel, metal e hidreto, você botou uma de níquel cadmio, muda aqui, porque você pode estragar a bateria, tá bom? O TC Offset, que é a configuração da hora do aparelho, inclusive tem uma correção que ele pediu para fazer, que a hora está sendo mostrada errada, então agora são 10h50, tá? E aqui vamos dar uma olhada no UTC depois que eu sair desse menu para configurar para ele. Unidades, então você pode controlar aqui quais unidades você quer que mostre. Nosso padrão aqui já está configurado aqui na esquerda. Formato de dados, né, das coordenadas, também não vamos mexer, também é padrão. Modo de visualização, se eu vou usar o AFAI esférico ou o WGS84 modo elíptico. Isso é o formato de dados, tá? Para você fazer os cálculos de direção, tempo de chegada, todos esses cálculos envolvem esse sistema de coordenadas aí. Campos de usuário, lembra que quando eu mostrei a tela eu falei que tinha campos lá que podiam ser configuráveis? Que são configuráveis, podem ser configurados pelo usuário, pelo dono? Então aqui, ó. Então lá, você tem alguns campos aqui e esse número aqui é o tipo de dado que você está usando, página 1, tá? Então, para você alterar as páginas aqui, até a própria página inicial, é feito dessa forma. Também não é o foco aqui, não é a parte gráfica, né? Você vai usar uma comunicação via Bluetooth, vai enviar SMS, vai enviar seu Flylink em tempo real. Fly Alarm, então se você tiver alarmes configurados, eles vão aparecer aqui. Correção do sensor de pressão, então se a gente faz as correções do sensor de pressão, serão colocadas aqui as correções. Reparem que esse já tem uma pequena correção, tá? Como é de menos 10 a mais 10, então a correção bem pequena. O software, as informações, se você quiser acessar ele via software ou mandar dados, como é que ele vai se comportar, tá? E para você acessar as partes de configurações que não devem ser mexidas pelo usuário, provavelmente atualização de firma, reset de fábrica ou alguma função de manutenção, tá bom? Então aqui eu não vou nem comentar porque eu já fiz um vídeo comentando e mostrando e mexeram onde não devia em aparelho, então não vou nem mostrar. Vamos retornar ao nosso menu. Tá? Então encerramos o Device Settings, que é esse daqui. Temos a parte do cartão de memória. Então, posso gerar IGC file, arquivo GC, eu posso exportar e importar dados, espaço aéreo, tá? Salvar configurações e restaurar nele. Também não vamos nos estender nesse cara aqui. Também é um local que você pode acabar perdendo seus dados ali, apagando ou formatando. About já é a versão do software. Então, número de série, versão de software, data, tá bom? E ajuste de UTC. O vídeo é esse, pessoal. Espero que ajude bastante aí, que vocês consigam aproveitar ao máximo aí desse videozinho na configuração. Eu vou ver se encontro no canal os comentários ou no WhatsApp quem estava pedindo esse vídeo e encaminhar o link. Tá bom? Então é isso. Obrigado e tudo de bom.